gerenciamento dos custos do projeto. Então, essa é a nossa aula 9 da disciplina de gerenciamento de projetos, gerenciamento dos custos do projeto, ou seja, nós vamos trabalhar sobre o orçamento. Quando você está fazendo o projeto, você deve lembrar que são 3 coisas que você precisa estar atento para analisar se esse projeto é ou não possível de ser realizado. Então, você faz a análise do planejamento estratégico para saber se o planejamento do projeto está aderente com o planejamento estratégico da empresa. Você faz a análise do planejamento de marketing para saber se o que você vai trabalhar, o desenvolvimento desse produto, ou o desenvolvimento desse serviço, ou a implementação de algo novo que você está pensando para a sua empresa, está aderente com o planejamento de marketing da organização. E você faz a análise financeira do projeto, fazer a análise da viabilidade financeira desse projeto. Então, você trabalhando com isso, você determinando a viabilidade do seu projeto, então você dá sequência na elaboração deste projeto. E aí, então, neste momento, você faz a análise de custos do projeto. E a análise de custos do projeto, ela é dividida em 2 momentos. Você faz o triângulo de custos, ou o triângulo de restrição do projeto, fazendo uma análise do escopo, do tempo e dos custos deste projeto. De que maneira? Você tem que pegar o escopo do projeto, aderir ao tempo necessário para esse projeto ser realizado e então fazer o cálculo do orçamento que você vai ter que utilizar desse projeto. Ou seja, quanto é que vai custar esse projeto e como é que você vai dividir esse dinheiro em cada uma das etapas do projeto. Então você tem que pegar essa grana que você vai utilizar na realização desse projeto, alinhar com o escopo, pegar a estrutura analítica do projeto e olhar, bom, cada uma dessas etapas aqui vai custar tanto. E ao final do projeto, eu vou ter um valor total X. Esse valor total está de acordo com os custos e está de acordo com o orçamento que eu estipulei para realizar o meu projeto. Então, se você tem 100 mil reais para usar para desenvolver este projeto, como é que você vai dividir esses 100 mil reais ao longo do projeto? E aí você tem que levar em consideração, então, o escopo e o tempo, certo? Num segundo momento, você trabalha com o quádrupla, né? A quádrupla restrição do projeto. Além de você analisar escopo e tempo, você insere agora a qualidade que vai somar com esses custos. Então você tem que analisar o escopo do teu projeto, você tem que analisar quanto tempo esse projeto vai demorar, como é que esse dinheiro vai ser dividido ao longo do tempo e mais, qual é a qualidade que você quer adicionar a esse teu projeto. Porque você tem que lembrar que qualidade é um investimento. Apesar de muitas organizações levarem em conta que qualidade é custo, porque é caro você oferecer qualidade, você precisa pensar que isso é um investimento. Então esse custo ele vai ter um valor diferente quando você estiver preocupado com a qualidade do projeto. Na verdade, não é a qualidade do projeto, mas sim a qualidade do resultado final que você quer alcançar com esse projeto. Então, se é um produto, qual é a qualidade de matéria-prima, de insumos que você vai utilizar ao longo deste projeto para que você tenha lá um valor X. Então, nos mesmos 100 mil reais, o que é que você vai ter que trabalhar, o que é que você vai ter que modificar para conseguir adicionar essa variável qualidade dentro do teu orçamento. Então você tem um orçamento X e esse orçamento ele tem que estar aderente ao escopo do projeto, ao tempo do projeto e agora à qualidade do projeto. Então isso é muito importante você trabalhar com essas questões. E aí o projeto ele vai
ser trabalhado levando em consideração o gerenciamento dos custos para que você responda quanto é que vai custar esse projeto. Então, lá na TAP, lá na EAP, na estrutura analítica do seu projeto, no termo de abertura do seu projeto, você já tem mais ou menos um valor, né, qual é o orçamento que você vai trabalhar, porque você já fez uma breve análise a respeito dos recursos. Esses recursos, eles custam dinheiro. E agora, então, você tem que saber o seguinte: bom, quanto é que vai custar o meu projeto, pegando este orçamento e dividindo em cada uma das etapas? Será que realmente esse valor que eu defini ele vai ser suficiente? Por isso que você faz a análise da viabilidade do seu projeto. Então, você identificando que o seu projeto é viável, os custos que você vai ter ao decorrer do projeto, você precisa então calcular para saber se isso vai igualar. Ou seja, você tem um orçamento e esse orçamento ele deve ser utilizado no decorrer do teu projeto para cobrir todos os custos do teu projeto, para que ao final do projeto o teu orçamento zere, ou seja, você gaste todo o seu dinheiro de acordo com o que você pediu. Ah, mas professor, eu não gastei todo o dinheiro, o que eu faço? Devolve. Ué, se você tinha um orçamento, conseguiu economizar muito dinheiro no decorrer do seu projeto e sobrou dinheiro ao final do projeto, o que você vai fazer? Você vai devolver esse dinheiro, não é? Então, essa é a questão. Por isso que na administração pública a gente tem algumas falhas, porque a administração trabalha com orçamento. Então, você tem lá um orçamento ao longo do ano. E aí, o que as prefeituras, as secretarias fazem? Elas gastam esse dinheiro, independente de ter ou não coisa para fazer, elas acabam inventando coisas para fazer, para gastar esse dinheiro, porque se ela não gasta o dinheiro, o orçamento para o ano seguinte, ele vem menor, porque na cabeça do legislador público que desenvolve essa questão do orçamento, ele vai falar o seguinte: bom, se eu te liberei R$1 milhão esse ano e você chegou no final do ano e gastou 900 mil, significa que o ano que vem eu posso te liberar apenas 900 mil. E aí o pessoal fica sem o orçamento para o ano seguinte. Existe uma certa lógica aí, mas na verdade essa situação acaba comprometendo, fazendo com que as pessoas que não gastem o dinheiro, elas são obrigadas a devolver esse dinheiro, que nada mais é do que o certo. Se eu não usei, eu devolvo. O único problema é que aí o meu orçamento ele abaixa, diminui o meu teto. E nas empresas acontece não dessa maneira, mas assim, você recebe o orçamento para desenvolver o teu projeto, se você não usar esse dinheiro, você devolve. É mais do que o certo. Então, é isso que você tem que estar alinhado, tá? O orçamento do teu projeto, ele é um dinheiro que você não pode ultrapassar. Então, você tem que alinhar o teu projeto com esse orçamento que você tem, gastando tudo. Se você não gastar, se você fizer a economia, devolva para a empresa. Mas você tem que lembrar o seguinte, que isso já está no orçamento. Então, a empresa já contabilizou que esse dinheiro foi utilizado para realizar determinado projeto. Então, ela não está te emprestando dinheiro, ela não está não é um caixa, não é nada disso. É uma gestão orçamentária. Você recebe esse valor para ser aplicado naquele projeto. Aí, ao final do projeto, você vai ter a prestação de contas do projeto, onde você vai, então, dizer para a empresa aonde é que foi cada um dos centavos daquele dinheiro que estava previsto no orçamento. Então, é isso que você vai ter que trabalhar a partir de agora. Então, gerenciar os custos do seu projeto é uma gestão de maneira integrada com as outras áreas, de forma que você vai aperfeiçoar de maneira contínua ao longo do projeto. Por quê? Porque você faz um projeto, vamos pensar o seguinte: você montou o teu projeto hoje,
fazendo uma análise de preços, análise orçamentária, análise de custos, com base nos valores de hoje. Nós estamos num país que tem uma determinada inflação, ela não é muito alta, mas ela é. Então vai ocorrer uma variação de preço ao longo do ano. Então o que você tem que fazer é, conforme o tempo vai passando, você tem que ir adequando o teu orçamento a esse projeto. Na verdade, o orçamento é aquele, é R$ 100.000. O que você vai fazer agora é tentar economizar de um lado, se tiver que gastar de um pouco mais numa determinada situação, você vai gastar, mas aí você tem que fazer uma análise, opa, eu gastei muito dinheiro aqui, sobrou pouco dinheiro, vou ter que negociar com o meu fornecedor, vou ter que tentar ir um prazo maior de pagamento. Então é isso que você tem que fazer com o orçamento. Em último caso, é que você vai chegar na empresa e falar assim, ó, acabou o dinheiro, eu vou precisar aumentar o meu orçamento. Isso não é muito legal de se fazer, mas pode acontecer, onde você estoura o orçamento. Então você faz um orçamento prévio, mas ao decorrer do tempo, esse orçamento vai aumentando em função de variações econômicas que vão acontecendo no país. Então você tem que estar preparado para isso. E por isso que muitas vezes, quando você vai fazer projetos, principalmente para governo, projetos públicos, você insere um orçamento que a gente chama um orçamento com gordura. Por quê? Para você ter margem de corte. Então, se o teu orçamento é de 100 mil, o pessoal normalmente manda 200 mil, porque sabe que existe todo um prazo para ser aprovado esse projeto, então ele vai demorar, vão fazer uma análise desse projeto e vão cortar custos. Então, se você quer 100 mil, o que o pessoal faz normalmente, manda 200 mil, porque quando forem cortando os valores, você vai chegar muito próximo daquele valor que você quer. Lembrando que dependendo da carta de projeto que você estiver utilizando em concorrência, o dinheiro que você não usa nesse caso, você devolve. Em empresa privada, você trabalha mais ou menos do mesmo jeito. Você também pode mandar um orçamento com gordura para ir cortando esse valor ao passar do tempo, para que você não tenha que ficar depois negociando um aumento orçamentário. Então é melhor você mandar agora um orçamento um pouco maior daquilo que você está querendo. No caso da empresa de 100 mil, você manda 130 mil para ter uma margem aí de corte, uma margem de negociação. Porque ao passar do tempo, você imagina aí e estipula um aumento inflacionário, do qual 100 mil hoje vai representar 130 mil no final do ano, e aí você tem a margem para trabalhar o dinheiro. Então, uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte, é melhor faltar um pouco de grana no final, é melhor sobrar um pouco de grana no final do que faltar dinheiro, você ter que ir lá pedir mais dinheiro. Então, isso é preocupante, então você precisa tomar muito cuidado, tá? Precisa trabalhar com isso e mandar os orçamentos sempre com um pouco de gordura para você ter margem de corte. Então, os custos do projeto, eles nada mais são do que indicadores de avaliação de eficiência e desempenho do seu projeto. Então, um projeto que você consiga realizar no determinado período de tempo, todas as atividades do projeto que você quer realizar no menor custo possível, você está conseguindo, então, ter um bom desempenho do teu projeto. Mas você precisa lembrar que essa parte financeira ela é muito complexa e, na maioria das vezes, ela vai fazer falta. Então, é aquilo que eu falei, é melhor você fazer uma gestão financeira que sobre um pouco de dinheiro ao final do projeto e você devolva isso para a empresa, do que falte ali no meio do projeto, tá? Então você não tem que ficar muito contabilizando o dinheiro, você tem que ficar gerenciando esse dinheiro que você pede. Porque você tem que lembrar o seguinte, mesmo, e aí no mundo privado, né, das empresas privadas, mesmo que você manda um orçamento com um pouco de gordura, você precisa tomar cuidado, porque você não pode mandar um negócio muito caro. Então você tem uma margem de trabalho orçamentário muito restrita,
tá? Então, isso que você precisa tomar bastante cuidado. E aí vem algumas terminologias, isso aí está lá no seu livro, Gestão de Projetos, são algumas terminologias que vale a pena você entender, tá? Então, é a questão de desembolso, custo, despesa, investimento, gasto, perda. Então, você tem que entender essa terminologia. E tem mais aí, custo direto, custo indireto, custo total. Tem aí um monte de termos que você precisa ler e estar atento como é que ele funciona, para que você possa, então, trabalhar na linguagem correta. É lógico que isso você vai adquirir ao longo do tempo. Então, conforme você vai trabalhando com o projeto, cuidando da parte financeira do projeto, então essas terminologias você vai aprendendo elas aos poucos. De qualquer forma, é importante você entender como ela funciona. O gerenciamento do custo, então, funciona assim. Você faz o planejamento do gerenciamento desses custos. Esse planejamento precisa levar em consideração uma estimativa de custos, onde você tem que determinar o seu orçamento e controlar os custos. Então, cada uma dessas etapas do planejamento, do gerenciamento dos custos, você vai trabalhar com algumas atividades e alguns processos específicos. Então, o planejar, o gerenciamento dos custos, você tem que fornecer orientações sobre como é que esses custos do projeto vão ser gerenciados. Então, você precisa consultar o termo de abertura do projeto para que você entenda como é que você vai fazer essa gestão dos custos. Então, o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento e a maneira de fazer a gestão das despesas e o controle dos custos desse projeto é algo que você vai organizar na etapa de planejamento do gerenciamento dos custos do seu projeto. Então, nessa etapa, você organiza todas essas informações. Como é que vai ser o controle? Eu tenho que pegar nota fiscal de tudo. É nota e recibo. Eu pego tudo isso e faço o lançamento numa determinada planilha financeira, num determinado sistema financeiro. A estimativa dos custos, você vai levar em consideração que você pode fazer essa estimativa por analogia ou parametrização. O que é isso? Você pode ter projetos similares e aí você elabora esses custos analisando como foi os custos do projeto anterior, e aí você faz uma analogia com o projeto anterior. Ou utilizando da parametrização, onde você cria índices de parâmetro para trabalhar. Então, para cada item que você vai trabalhar, você determina lá um determinado valor teto que você pode gastar. Tá? Vai poder também, e é importante, você ter uma reserva de contingência, que é aquilo que eu te falei da gordura. Então, sempre que você for fazer o orçamento do teu projeto, lembra que você pode ter momentos de maior gasto ou menor gasto, você tem que levar em consideração aí adversidades, imprevistos, então isso é muito importante, tá? E você precisa trabalhar com 3 tipos de estimativa. A estimativa mais provável daquilo que pode acontecer, ou uma estimativa otimista, ou uma estimativa pessimista. E você monta o seu orçamento assim, não, eu acho que vou gastar muito dinheiro, ou eu acho que eu vou gastar o dinheiro o menos possível, eu vou conseguir economizar o máximo de recursos possíveis, ou então, não, meu projeto vai custar tanto, e aí eu vou trabalhar em cima dessa informação. Então, lembrando que você tem que fazer essa estimativa com uma visão pessimista, uma visão otimista e uma visão provável daquilo que pode acontecer. Mas eu vou mandar essas 3?
Aí depende de como que é na tua empresa, se eles aceitam 3 opções. E aí normalmente o que os caras vão fazer? Vão escolher a opção otimista. Então o que eu recomendo para você é dessas 3 opções, fazer uma análise e ver de maneira fria qual realmente vai acontecer, qual é que tem maior chance de acontecer. Por quê? Porque assim, gente, não é que você pode pedir muito dinheiro, ou que você tem lá, que eu estou falando, você vai pedir gordura, que você pede o quanto que você quiser para poder gastar. A gente sabe que no meio privado não é assim que funciona. Você tem margem, e você tem que trabalhar com essas margens de contingência. Então você tem que fazer um cálculo aí para alcançar o mais provável possível do que realmente vai acontecer, tá? E esses processos de desenvolvimento da estimativa dos custos, eles vão acontecer levando em consideração os recursos monetários, tá? Para que você possa terminar todas as atividades do projeto. Em outras palavras, quanto é que vai custar para eu realizar cada uma das etapas do meu projeto. Bom, determinar o orçamento, você vai então trabalhar com uma linha de base igual ao teu planejamento. E isso leva em consideração o teu fluxo de caixa, as entradas e saídas de dinheiro. Tá? Como é que vai entrar dinheiro nesse projeto? Como é que você vai receber esse valor orçamentário? Porque muitas vezes você estabelece um orçamento, mas a empresa fala para você assim, tudo bem, como é que eu vou te pagar esse valor? Eu não vou te dar todo o dinheiro, vai que você foge com a minha grana. Eu vou te dar essa grana com pagamentos periódicos, então você precisa trabalhar esse teu fluxo de caixa. Então, de acordo com o andamento do teu projeto, levando em consideração o teu diagrama de rede de cada uma das etapas, o teu cronograma e teu gráfico de Gantt, você fala o seguinte, bom, nesse primeiro momento eu preciso receber 10% do orçamento, no mês seguinte eu tenho que receber 30%, no outro mês são poucas atividades, 5% é suficiente. Então você monta aí o teu gráfico do fluxo de caixa para saber como é que essa grana vai entrar, levando em consideração como é que ela vai sair. Então você precisa trabalhar essa relação da sua linha de base, ou seja, um planejamento financeiro de desembolso e de recebimentos do seu projeto, tá? E aí você vai então, nessa etapa, trabalhar o processo de agregação das contas estimadas, das atividades individuais ou dos pacotes de trabalho. Então tem momentos que você vai contratar um monte de gente, no segundo momento você vai mandar um monte de gente embora e contratar outra equipe com outras habilidades. Depois você vai manter aquela mesma equipe e vai agregar mais pessoas. Enfim, isso aí vai acontecer ao longo do projeto, tá? E essa linha de base, então, é o tal do budget, ou o orçamento, tá? E controlar os custos, como é que você vai fazer nesse momento? É um processo de monitoramento do andamento do seu projeto, de maneira que você vai ter uma atualização do seu orçamento periódica e um gerenciamento das mudanças ao longo do tempo. Então esse orçamento você começa com 100 mil e ele vai diminuindo. E você tem que estar analisando sempre se, como é que está o meu orçamento? Eu vou dar conta disso? Vai aumentar o dinheiro? Sabe onde a gente ouve muito falar disso? E às vezes a gente nem dá muita bola? É na indústria do cinema, principalmente o cinema norte-americano, que eles falam muito isso. O filme ia custar 20 milhões de dólares e o cara estourou o orçamento, foi parar em 100 milhões de dólares. Então, esses filmes famosos aí, os tal dos blockbusters, né? Aqueles filmes Titanic, Avatar, que são exemplos de filmes que estouraram o orçamento em milhões de dólares, mostra justamente essa preocupação. Então eu faço um orçamento, esse orçamento eu acabo estourando ele, porque durante o projeto o diretor tem umas ideias malucas e aí ele quer
implementar efeitos especiais diferentes, que tem que desenvolver tecnologia, e ele estoura o orçamento mesmo. Aí o que ele tem que fazer? Tem que ir lá com os diretores do estúdio e ficar discutindo. Alguns conseguem aumentar o orçamento, outros os caras simplesmente encerram o filme e não tem conversa. E normalmente, né? Normalmente não, às vezes o cara estoura o orçamento e depois o filme faz um sucesso e ele consegue recuperar e isso e mais um pouco. Um exemplo foi do Avatar, que o Cameron, ele abriu mão do salário dele para poder terminar o filme. Então, são essas negociações. Então, esse controle de custos, na verdade, é você ter lá a tua planilha financeira, o teu software financeiro e ir controlando conforme esses gastos vão sendo, conforme esse dinheiro vai sendo gasto, tá? Então, isso é algo muito importante que você precisa ter preparado antecipadamente antes de iniciar o seu projeto, tá bom? Então, essa é uma etapa bastante importante da gestão de projetos, uma das mais importantes, porque se acabar o dinheiro, você não consegue terminar o seu projeto, vai te dar uma dor de cabeça enorme. De qualquer forma, então, a gestão dos custos do seu projeto é um item que leva você a, talvez, ter uma preocupação maior e levando em conta a necessidade de você fazer uma gestão redondinha. É uma coisa assim de centavos mesmo, cuidar dos centavos, moedinha por moedinha, para não ter problema depois. Então, às vezes fala assim, 10 centavos agora, pega esses 10 centavos e coloca em volume. Dependendo do projeto, esses 10 centavos hoje pode representar muito dinheiro lá na frente. Então, você precisa tomar cuidado com isso, tá bom? O que eu queria falar para você, então, era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.